É um culto que tem uma graça a mais, que é a graça de estarmos nos renovando por meio do corpo, por meio do sangue de Cristo. Feche os olhos, meus irmãos, e me ajude concordando com essa oração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, apresento a minha vida diante do Senhor, rendo, amado Deus, a minha vida aos teus pés, e venho pela tua misericórdia, pela tua compaixão clamar, e pedir em nome de Jesus Cristo, Deus, que sobre mim a sabedoria, o conhecimento, o favor do Senhor venha repousar, para que no proclamar desta palavra, meu Deus, não seja o meu conhecimento, não seja a minha sabedoria, não seja, amado Deus, o meu saber, mas que seja o saber, a sabedoria, o conhecimento do Senhor aos nossos corações. Fala conosco, Pai, eu te imploro, fala conosco, Deus, nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Carta do apóstolo Tiago. Para facilitar, vai lá no final da Bíblia, Apocalipse, aí vai voltando. Apocalipse, Judas, 2 João, 1 João, e por fim, a carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, e a princípio, o versículo 12. O Senhor trouxe muita graça ao meu coração através da meditação dessa palavra, desse texto sagrado. Primeiro, capítulo 1 da carta do apóstolo Tiago, versículo 12. Assim o Senhor nos revela: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, certamente essa palavra será breve, mas o seu conteúdo não será nem um pouco curto, mas será breve, porque a revelação que eu recebi do Senhor, o entendimento que eu recebi do Senhor não foi um entendimento para gerar uma ministração prolongada, mas aqui é de coração para receber, porque algo de Deus, algo muito importante de Deus, certamente se achegará aos nossos corações. Esse texto fala, meus irmãos, é você levar um pouco para fora. Esse texto fala a respeito daquela pessoa que está sendo provada, que está sendo colocada, e a palavra é essa, colocada em um lugar de provação. E o texto já começa dizendo que bem-aventurado é essa pessoa. Bem-aventurada é a pessoa que está sendo provada. Bem-aventurada é a pessoa que está passando por provação. Meus irmãos, a palavra bem-aventurado significa feliz. E por outro lado, a palavra perseverança, que também está contida aqui nesse versículo, significa firmeza e paciência. Ou seja, o que esse texto está dizendo? A revelação do Espírito Santo de Deus ao nosso coração é: feliz é aquele que está sendo provado e que na hora da provação, que no período da provação, está firme e está paciente. Meus irmãos, isso é muito difícil. É muito difícil de compreender. Como compreender a palavra de Deus nesse sentido? Como compreender a palavra feliz se após o feliz está escrito provação? Como compreender o ser paciente ou o ser firme na hora da provação? É muito difícil, porque geralmente quando vem ao nosso entendimento, quando nós escutamos, ou até mesmo quando nós estamos passando por provação, é muito difícil ser feliz na hora da provação. É muito difícil estar firme na hora da provação. Muito menos paciente na hora da provação. Então, felicidade, paciência e firmeza são coisas que parece que não combinam com provação.
Mas se está na Bíblia, meus irmãos, combina sim. Se está na Bíblia, meus irmãos, sim, é possível. É possível sermos felizes, é possível sermos firmes, é possível estarmos pacientes mesmo na hora da provação. E é muito importante entendermos uma coisa, meus irmãos. A provação, toda e qualquer provação, ela não vem do diabo. Toda provação, ela vem de Deus. É muito importante nós que estamos na presença do Senhor compreendermos isso. A provação, toda prova que surgir na minha vida e na sua vida, ela não vem de Satanás, mas ela vem de Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 1, a Bíblia deixa isso bem claro. Quando a Bíblia diz que Deus pôs a Abraão à prova. Abraão foi provado por Deus. Abraão foi colocado em uma prova, e essa prova, meus irmãos, foi Deus que colocou. E quando Deus nos coloca em uma prova, é literalmente, meus irmãos, para nos provar. Toda provação é para nos provar. Provar a respeito de quê, pastor? Provar a respeito da nossa fé. Toda provação, meus irmãos, que vem na minha vida e na sua vida, toda provação em nossa caminhada cristã, a finalidade, o propósito, a intenção de Deus com essa provação é provar a nossa fé. Mas entenda, essa prova não é para Deus descobrir a qualidade da nossa fé, o tamanho da nossa fé. Não, porque Deus conhece todas as coisas. Pode ter certeza que antes de nos provar, Deus sonda o nosso coração, Deus sonda a nossa alma, Deus sonda o nosso espírito, Ele conhece todas as coisas. Pode ter certeza que Deus conhece o tamanho da fé de cada um que aqui está. Nada está oculto aos olhos do Senhor, de modo que não existe necessidade de Deus colocar a nossa fé à prova para Ele saber como está a nossa fé, porque Ele sabe disso, Ele conhece a nossa fé. Mas quando Deus nos coloca à prova, meus irmãos, quando Deus prova a nossa fé, é para que nós venhamos conhecer o estado da nossa fé. Quando Deus coloca a nossa fé à prova, é para que eu, você, venhamos enxergar como está a nossa fé. Será que de fato eu estou de pé? Será que de fato eu estou firme? Será que de fato eu estou inabalável? Será que de fato a minha vida está estabelecida na confiança do Senhor? Quando a nossa fé é provada, é para isso. É para que cada um de nós venhamos entender e enxergar como se encontra a nossa fé. E meus irmãos, outra coisa muito importante para a gente compreender. E aqui é que está algo ainda mais difícil. Talvez vai até assustar alguns que não conheciam essa revelação. Meus irmãos, na maioria das vezes que Deus nos coloca em uma prova, Deus também dá permissão a Satanás para nos atacar. Na maioria das vezes, quando Deus coloca a minha fé e a sua fé à prova, ao mesmo tempo Deus dá permissão a Satanás para nos atacar, para lançar setas, para se levantar contra a nossa fé. Olha o que eu disse, contra a nossa fé e não contra a nossa vida, porque Deus não permite com que Satanás nos mate. Satanás não tem essa permissão para nos matar. A permissão que Satanás tem na hora da prova, quando Deus nos coloca em uma prova, é a permissão para nos atacar. A nossa fé, meus irmãos, é provada muitas e muitas vezes por meio de ataques, por meio de setas, por meio de levante de Satanás contra a nossa fé. E é muito fácil a gente chegar a esse entendimento quando nos lembramos de Jó. Meus irmãos, Jó não sofreu o que sofreu porque estava em pecado. Jó não sofreu o que sofreu porque estava em desobediência ao Senhor. Jó ele não sofreu o que ele sofreu porque a vida dele estava desagradável, uma vida contrária. Não, Jó estava vivendo uma vida agradável. Jó orava, Jó clamava, Jó intercedia. Jó vivia uma vida de oração.
O próprio Deus abre a boca para dizer que Jó era o homem justo, o mais justo da terra ali naquela época. Mas Satanás, cheio de maldade, cheio de audácia, Satanás fez o seguinte desafio: Deus, Jó só é o que é. Jó só é esse crente fervoroso porque o Senhor o abençoa, porque o Senhor o protege, porque o Senhor tem derramado sobre ele chuva de bênçãos. Pare de abençoar ele, pare de proteger Jó, para ver se ele não vai te amaldiçoar. Como eu disse há pouco, Jó conhece a fé. Como eu disse há pouco, corrigindo, como eu disse há pouco, Deus conhece o nosso coração. E conhecendo o coração de Jó, Deus sabia que a fé de Jó não estava estabelecida nas bênçãos, não estava estabelecida naquilo que ele estava recebendo de Deus. A fé de Jó era genuína. Então Deus disse: tudo bem, vai lá, ataque Jó por tudo quanto é lado, só não tire a vida dele. E ali, meus irmãos, a fé de Jó começou a ser provada. A fé daquele homem começou a ser provada por ataques de Satanás. E foram ataques terríveis. Foram ataques que afligiram a alma, a mente, a família, afligiram até mesmo a saúde daquele homem. E durante cerca de 39 ou 40 capítulos do livro de Jó, o livro de Jó tem 42 capítulos, mas do segundo capítulo até o capítulo 40 é provação em cima de provação. A fé de Jó ali foi provada e Deus permitiu com que Satanás atacasse Jó. Isso, meus irmãos, é para o nosso alerta. Isso, meus irmãos, é para a nossa vigilância. Haverá momentos na minha vida e na sua vida, momentos de provação, que Satanás estará nos atacando com a permissão de Deus, atacando a nossa fé, para ver se fraquejamos, para ver se caímos, para ver, meus irmãos, se a nossa fé está de fato firme. E eu fico imaginando, meus irmãos, a zombaria. Eu fico imaginando a zombaria de Satanás quando um crente não suporta a provação. Eu fico imaginando o deboche de Satanás quando um homem ou uma mulher de Deus não suporta a hora da provação e sucumbe, recua, desiste. Essa pessoa, infelizmente, ela está sendo desaprovada. E contra essas armas de Satanás na hora da provação, contra esses ataques de Satanás na hora da provação, o versículo que nós acabamos de ler nos revela qual é a chave, meus irmãos, qual é a nossa posição, qual deve ser a nossa atitude diante dessa seta de Satanás na hora da provação. E o versículo já começa dizendo: feliz aquele que suporta com perseverança a provação. Ou seja, na hora da provação, meus irmãos, enxuga as lágrimas. Na hora da provação, aformoseie o rosto. Na hora da provação, não fique choramingando pelos cantos. Seja feliz. Sabendo que Deus está te concedendo a oportunidade de provar, não para Deus, mas para Satanás, que a sua fé está firme. Feliz aquele que suporta com perseverança, ou seja, com firmeza e com paciência a provação. Ou seja, é com felicidade, é com firmeza e é também com paciência. Nada de murmurar na provação, nada de se queixar na provação, nada de ficar chorando pelos cantos, reclamando: Deus, onde está o Senhor? Deus, porque o Senhor me abandonou? Deus, porque o Senhor me deixou? Deus, não pode ser assim. Temos que estar felizes, temos que estar firmes, pacientes, louvando e glorificando o Senhor. Meus irmãos, dá para a gente entender isso. Com a nossa humanidade a gente não vai entender. Com a nossa carne, com a nossa alma, meus irmãos, nós não vamos entender. Como Deus pode permitir provações na nossa vida? Porque, meus irmãos, já seria bastante Satanás. Satanás já nos odeia.
Satanás é feroz. Satanás, dia após dia, respira ameaças de morte contra a minha vida e contra a sua vida. Satanás levanta tentações, laços do passarinheiro, pestes, pragas, tudo isso está nas mãos de Satanás contra a nossa vida. E aí vem Deus, o nosso Pai, e permite ainda a provação. E como eu disse, às vezes ainda concede a Satanás a permissão para nos atacar durante a provação. Que Deus é esse que nos permite provação? Meus irmãos, se os homens de Deus, se homens e mulheres de Deus, que pode ter certeza, viveram uma vida de fé mais do que qualquer um de nós aqui, foram provados, certamente nós também seremos provados. O apóstolo Paulo, Atos capítulo 16, se eu não me engano, o apóstolo Paulo pregando a palavra, o apóstolo Paulo fundando igrejas cristãs. Por onde o apóstolo Paulo passava, milagres aconteciam e salvação também acontecia. E certa vez, em determinada cidade onde ele estava, e ele não estava sozinho, ele estava com um homem chamado Silas, uma provação se levantou. Deus permitiu uma provação e Satanás entrou na história, e Paulo e Silas foram presos. E não somente presos, eles foram açoitados. As costas de Paulo e Silas ficaram na carne viva, porque eles foram açoitados. Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, que alta madrugada, no meio daquela provação, sentindo as costas ardendo, sentindo as costas lacerando de tanta dor, a Bíblia fala que Paulo e Silas, alta madrugada, estavam orando e cantando. Veja só, meus irmãos, na hora da provação, Paulo e Silas, com as costas esfareladas de tanto chicotada, de tanta vara que levaram ali de açoites, ao invés daqueles homens estarem se queixando, mas Deus, eu sou o apóstolo Paulo, Deus, eu sou um pregador, Deus, eu sou um apóstolo, Deus, por onde eu passo, o Senhor me usa, por onde eu passo, vidas se rendem ao Senhor Jesus. Por que, Deus, o Senhor está permitindo essa provação? Não, meus irmãos, não foi o que Paulo fez, não foi o que Silas fez, não foram essas murmurações, esses questionamentos que saíram da boca de Paulo e Silas. Não, eles oraram e cantaram, oraram e cantaram. E no meio daquela provação, orando e louvando o Senhor, a Bíblia fala que um milagre aconteceu, um grande terremoto aconteceu, as correntes se quebraram, e não somente eles foram libertos, mas os outros prisioneiros também. E no meio daquela provação, meus irmãos, a continuidade do texto nos revela que o carcereiro e toda a sua família entregaram a vida para Jesus Cristo, e naquela mesma noite todos foram batizados. Olha só, meus irmãos, o fruto da perseverança, olha só o fruto da fé, olha só o fruto que Deus manifestou através de Paulo e Silas no pior momento da vida deles, quando eles estavam sentindo dor. Eles oraram, eles cantaram, o milagre aconteceu, e diante daquele milagre uma família inteira se rendeu ao Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, se nós resistirmos à provação, dando glória a Deus e cantando louvores ao Senhor, vidas são alcançadas, corações são tocados. Como assim? Como assim aquele homem está passando por tamanha prova? E eu não escuto, eu sou vizinho dele, eu moro parede e meia com esse homem, eu sei que ele está passando por uma prova, ele está doente, ele está sem dinheiro, os filhos dele estão chorando de fome. Como assim? Daqui da minha casa eu ainda escuto esse homem cantar e orar, orar e cantar. Como essa mulher que está passando por tanta aflição na vida dela, meu Deus, como pode aquela mulher estar cantando? Como pode estar aquela mulher orando? Meus irmãos, suportar a provação de forma perseverante é isso. É no meio da provação você louvar, você glorificar, você exaltar o nome do Senhor. É isso, meus irmãos, que faz com que a nossa fé seja aprovada na provação. Ao invés de sair da nossa boca vômito de murmuração,
vômito de questionamento ao nosso Criador. Ao invés de fraquejarmos de tal maneira: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para o culto, eu não quero mais saber de crente dentro da minha casa. Confesso para vocês que faz tempo que eu não ouço uma murmuração como essa, mas quantas vezes eu ouvi a seguinte murmuração: foi só entregar a minha vida para Jesus, a minha vida ficou difícil. Foi só começar a ir para a igreja, os meus problemas aumentaram. Já ouvi inúmeras vezes. E a pobre criatura não compreende que ela está sendo bem-aventurada, porque ela está sendo provada por Deus. Deus está confiando neste homem, Deus está confiando nesta mulher. Deus está dizendo o seguinte: Satanás, pode ir lá, ataca de tudo quanto é maneira. Eu sei que o meu filho e minha filha não vai desistir. E na nossa cegueira, na nossa carnalidade, muitas vezes nós não compreendemos que Deus está do nosso lado na hora da prova, que o Espírito Santo está conosco na hora da prova, que Deus não nos abandonou. Mesmo que Satanás esteja nos atacando, Satanás não vai nos matar, porque Deus não permite. Mas na hora da prova, meus irmãos, ou no dia da prova, ou nas semanas da prova, ou nos anos da prova, necessário é resistirmos, perseverarmos e abrirmos a nossa boca para louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, para deixar Satanás destruído e para tocar no coração daqueles que estão próximos a nós, que conhecem a nossa luta, que conhecem a nossa dificuldade, que conhecem as nossas aflições, mas ainda assim, com os olhos nos enxerga e com os ouvidos nos escuta, louvando e glorificando ao Senhor, mesmo quando tudo está dando errado. Isso é suportar a provação, isso é resistir a Satanás. Isso é o que o irmão Lázaro certa vez cantou: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso, meus irmãos, é passar pela prova dando glória a Deus. Passar pela prova dando glória a Deus é pisar na cabeça de Satanás, e é deixar o coração do nosso Deus e do nosso Pai cheio de alegria, cheio de felicidade, porque Ele está mostrando para mim e para você que de fato a nossa fé está firme, que de fato a nossa fé está inabalável. Meus irmãos, se Jesus não foi poupado da provação, nós não seremos poupados não, meus irmãos. Nós não seremos poupados da provação. E quando eu falo que Jesus não foi poupado da provação, eu não estou falando daqueles 40 dias no deserto, porque naqueles 40 dias no deserto, a Bíblia deixa bem claro que Satanás estava tentando, Satanás estava levantando tentações para Jesus cair. E a Bíblia diz que Satanás, toda vez que tenta um homem ou uma mulher, acredite, é para fazer pecar. Ali Satanás estava tentando fazer Jesus pecar, ou seja, ali não era uma provação, porque Deus jamais iria permitir com que Satanás se aproximasse de mim e de você para nos fazer tentar, para nos fazer pecar. Deus não é um coração duro, Deus não é maligno, Deus é bom, Deus é santo. Deus jamais iria dar essa permissão para o diabo nos levar a pecar, porque Deus não é tentado a fazer nada de ruim. Mas a provação de Jesus, meus irmãos, foi ali no martírio. A provação de Jesus começou quando ele foi preso, quando ele foi açoitado, quando ele foi coroado com espinhos, quando ele foi pregado na cruz. Ali foi a provação. E ele resistiu, ele perseverou. Ao invés de abrir a boca para amaldiçoar quem estava o acusando, ele abriu a boca para abençoar. Ao invés de abrir a boca para dizer: Deus, eu desisto, Deus, eu não vou passar por isso, Deus, esse povo não merece o meu sofrimento. Veja, Deus, todo mundo me abandonou, e de fato todo mundo abandonou Jesus. Jesus poderia muito bem abrir a boca e dizer isso: Deus, eu desisto, eu não quero. Mas não, ele suportou, ele persistiu, ele perseverou, porque Jesus ali estava sendo provado e ele foi aprovado. Ele não desistiu por amor à minha vida, por amor à sua vida e em fidelidade ao Senhor. A aprovação, meus irmãos, é para nos aprovar. Mas como eu disse,
Não confunda tentação com provação. Meus irmãos, quando Satanás nos ataca, quando Satanás nos aflige com a permissão de Deus durante um período de provação, acredite, é porque a nossa vida está sendo ali colocada em um lugar de batalha e de guerra, e Deus está do nosso lado. É difícil, não é fácil, mas Deus está do nosso lado. Isso é provação, quando Deus nos coloca em um lugar de prova. Agora a tentação, meus irmãos, é diferente. Se um homem ou uma mulher está sendo tentado, é porque Satanás enxergou que aquele homem e que aquela mulher está caminhando na direção do pecado. Todo homem e toda mulher que inclina o coração para o pecado vai ser tentado por Satanás. Vai começar a ser empurrado por Satanás na direção do pecado. Vai começar a ser atraído cada vez mais pelo diabo ao abismo. A tentação, meus irmãos, de Satanás nada mais é do que Satanás enxergando na vida do homem ou da mulher que ele ou ela está desejando o pecado, está desejando aquilo que desagrada ao Senhor. E astuto como ele é, malicioso como ele é, percebendo que a carne, percebendo que a humanidade daquela pessoa está se inclinando para o pecado, ele vai lançar tentações. Ele vai lançar laços de tentações para tentar fazer com que aquele homem ou aquela mulher caia na podridão do pecado. Isso é tentação. Se você está sendo tentado, se bandejas de tentação, se bandejas de Satanás por meio de tentação está se achegando à sua vida, se coloque diante de Deus e fala: Senhor, onde eu estou errando? Senhor, a minha carne está se inclinando para o desejo pecaminoso. Temos que ser vigilantes, meus irmãos. Temos que ser vigilantes. Esse trecho da ministração eu vou cortar aqui no vídeo, porque eu sempre posto no YouTube, no Facebook, mas há mais ou menos 2 semanas atrás. Eu nem compartilhei com minha esposa, porque o meu celular não tem senha, mas ela sabe a senha, e o meu coração em paz e puro com Deus não viu necessidade alguma de compartilhar com ela, porque eu mesmo dei uma estourada. Mas há mais ou menos 2 semanas atrás, uma mulher aqui de Guaratinga, casada, entrou em contato comigo pelo Messenger. Ah, pastor, o senhor não sabe. Dos pastores aqui da cidade, eu vejo que o senhor tem muito conhecimento. Eu queria conversar com o senhor porque eu tenho muitas dúvidas. Caso o senhor tirar as minhas dúvidas. Eu falei: ah, Satanás. Eu falei: amém, irmã. Eu conheço o esposo dela, tem filho. Mas ali eu percebi malícia. Eu fui responder: ô irmã, Pai do Senhor Jesus, é o seguinte, em breve eu vou convidar a senhora aqui em casa. A minha esposa sabe fazer um caldo de frango maravilhoso. Então eu vou convidar a senhora, o seu esposo, o seu filho para vir aqui em casa. Aí a gente conversa. Murchou. Estou com o olho aberto, estou com o olho atento. Agora, muito facilmente, acredite, meus irmãos, se eu fosse cair na besteira, essa mulher está puxando assunto comigo. Essa mulher está puxando conversa com o meu lado, eu vou corresponder. Eu vou mandar o meu WhatsApp para ela, eu vou ficar conversando com ela, eu vou mandar áudio para ela. Ah, meus irmãos, laço de Satanás na certa. Porque ou uma coisa ou outra pode acontecer. Eu posso até não corresponder nenhuma investida da parte dela, mas o simples fato de eu dar corda, se o coração dessa dona for um coração maligno, ela pode muito bem levantar um falso contra mim. Gente, pastor Nido aqui, puxando conversa comigo. Pastor Nido aqui, tá mandando recado para mim. Já era meu testemunho, já era minha credibilidade. Eu sou tão cismado com isso, meus irmãos. Quem usa muito o Facebook sabe disso. As publicações do Facebook, qualquer pessoa pode olhar
e você não sabe quem olhou. Mas aquele negócio lá chamado Stories, tudo que você posta ali no Stories, toda pessoa que vai lá e vê, você fica sabendo, porque aparece uma lista de todas as pessoas que olharam o que você postou. De vez em quando, a gente pega no celular, ela parou, porque eu reclamava dela, mas ela ficava gostando de ver os stories das outras pessoas. Falei, gente, para de fazer isso, porque vai que você está vendo história de uma mulher e essa mulher vai achar que eu estou aqui vendo histórias dela, investigando a vida dela. Eu raramente curto alguma coisa, eu raramente vejo história de outra pessoa, já para evitar, porque eu sei, meus irmãos, que é complicado. Para se levantar um falso é muito fácil mesmo. Então temos que estar esperto para não cair na tentação, para não ser tentado pelo diabo a fazer algo que desagrada a Deus, ou dar brecha para se levantar um falso testemunho contra a minha vida. Amém? Eu vou cortar no vídeo aqui, até porque essa mulher daqui de Guaratinga, para ela não perceber direto. Mas estou esperto, estou alerta. Mas enfim, meus irmãos, tentação vem do diabo. Tentação vem de Satanás, quando Satanás olha para o homem ou para a mulher e vê que aquele homem está se inclinando para o pecado.